Acabei de instalar na minha máquina a mais nova ferramenta do Google chamada Gemini Clear. E com essa ferramenta eu tenho acesso ao principal modelo do Google na atualidade, Gemini 2.5 Pro, de forma totalmente gratuita para desenvolver as minhas aplicações. Veja só essa aplicação fantástica desenvolvida com Gemini Clear. Aqui ele me pede a chave do YouTube, eu posso aqui colar. Ó, API conectada, eu posso estar pesquisando por palavras-chave. Gemini Clear. Clique em buscar, ela vai estar utilizando a minha chave de API, buscou dados no próprio YouTube e me trouxe insights valiosos sobre essa palavra-chave. Então ele trouxe aqui para mim os 20 principais vídeos, uma média de visualização, uma taxa de engajamento e um score de oportunidade. Ele no lado esquerdo aqui me sugeriu outras palavras-chave para me estar utilizando no SEO dos meus vídeos. Ele me trouxe dois gráficos bacanas relacionados à visualização e abaixo mostra os principais vídeos localizados, que eu posso ordenar por visualização, like e data de lançamento. Então vou deixar aqui por visualização. Eu posso estar clicando no vídeo para conferir se os dados realmente estão reais, que ele buscou do YouTube, lançado há 2 dias, no caso dia 30/6. Eu tenho aqui também 24 mil likes, tenho 785 mil visualizações e 948 comentários. Vamos ver se está tudo batendo direitinho. 785 mil visualizações, 24 mil likes, 948 comentários, lançado dia 30/6. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou estar desenvolvendo esse projeto aqui junto com você. Estou aqui no meu blog, amaurieusebio.com.br. Vou abrir aqui o meu último artigo sobre o Gemini Clear. Quem quiser se aprofundar mais sobre essa incrível ferramenta, eu convido a ler esse artigo, ele ficou completaço. E para facilitar a nossa vida nesse vídeo, eu também compilei os principais tópicos em uma apresentação, de forma mais resumida. Gemini Clear é um assistente de IA criado pelo Google que funciona no seu terminal, diferentemente de outras ferramentas conhecidas, como o Visual Studio Code, o Cursor AI, que está bastante em alta. Ele é uma ferramenta terminal. Lembrei até da época não sei se é do tempo de vocês, que se programava em Clipper, né, através ali do DOS. Só que hoje com uma interface assim bem mais agradável. A ferramenta foi lançada de forma gratuita e o que chamou bastante a atenção da comunidade foi a utilização do modelo, que é o Gemini 2.5 Pro, que hoje, no momento da gravação desse vídeo, é o principal modelo do Gemini. E a gente conta com 2 limitações, mesmo sendo gratuito, que seria a primeira um limite diário de 1000 requisições e um limite por minutos, que no caso seriam 60 chamadas por minuto. Essa cota se renova diariamente e caso a gente exceda essa limitação, ele vai fazer um downgrade para o seu modelo inferior, que seria o Flash. No quesito de segurança, um ponto chama a atenção, que ao utilizar a versão gratuita, ele pode usar o código gerado para base de treinamento do próprio modelo. Então, dessa forma, eu não recomendo a utilização em código proprietário e, inclusive, até, usar chave de API, né? Então, você quer ali fazer um teste, cria uma chave de API temporária, usa e depois apaga, sabe? Porque imagina só, você pega uma chave de API, da AWS, do próprio GCP, usa no código gratuito, ele absorve essa chave para a barra de treinamento, e outros usuários pedindo o exemplo de código, ele dá como exemplo a sua própria chave. Então isso pode ser um pouco arriscado. Já que na versão paga, ele já garante a privacidade total garantida. Não ocorreria isso. Então já deixo a dica de ouro aqui para vocês. Código sensível, versão paga. Versão gratuita, executar testes, MVP. Então, já pensando na questão dos limites diários, eu já bolei algumas dicas para economizar nessas requisições. A gente vai estar vendo no nosso exemplo de código mais à frente. E caso queiram estar utilizando a versão paga, basta a gente criar uma chave de API no Google AI Studio e utilizar nas variáveis de ambiente.
Lembrando que no nosso artigo eu tenho o processo de forma bem mais detalhada. Fiquem à vontade caso queiram se aprofundar. E vamos dar início ao nosso teste. E eu tenho agora duas formas de estar utilizando essa ferramenta. Eu posso fazer uma instalação temporária ou uma instalação permanente. No caso aqui, a instalação temporária, a gente vai estar usando o npx, apontando para o repositório oficial no GitHub. Vou estar copiando aqui o código. Caso você queira deixar a ferramenta de forma permanente na sua máquina, já utiliza o próximo comando. Então aqui eu vou estar utilizando de forma permanente. Vou colar. Está pedindo para processar, tenho que aceitar. Aguardo alguns segundos ou minutos, não sei, estou testando agora. Finalizou o processo, caí aqui agora nessa tela de menu. Uma telinha bem ruinzinha mesmo de ler, né? Aqui parece que ele não é muito fã do modo light. Ó, aqui ele caiu na seleção de tema. Vamos ver aqui se a gente achar algo melhor. Observa aqui quando eu vou clicando aqui, ele vai mudando as cores das fontes. Ó, o default. Eu, na parte de programação, eu gosto muito do Drácula, né? No caso, mas aqui o Drácula aqui no terminal em si tá horrível. Então, vamos procurar outro. GitHub também tá ruim. Ó, esse aqui talvez, ó, pelo menos ficou aqui a fonte preta, né? Dá pra gente ler. Então, vou selecionar ela. Agora, vamos configurar a nossa autenticação. Aqui, no caso, ele dá 3 opções. A nossa primeira é o login com o Google. Lembrando que você também precisa, se quiser utilizar de forma gratuita, uma conta no Google, no Gmail. A nossa segunda opção seria o Gemini API Key. No caso, seria para utilizar a versão paga, não é do nosso interesse. E essa Vertex AI, não sei o que é. Então, vamos aqui para a nossa primeira opção. Então, login com o Google. Ele vai abrir aqui meu navegador. Vou estar utilizando aqui o meu Gmail. Vou deixar ele fazer login. Vou fechar aqui agora a página. Processo finalizado. E eu apresento para vocês o nosso Google Gemini CLI. E para utilizar, aqui ó, tem essa barra. Eu posso digitar aqui a barra. Ele já me apresenta aqui as opções. Então a gente tem aqui o About. Ó, que ele mostra aqui qual a versão que está instalado. Digita aqui a nossa barrinha novamente. A parte de autenticação, caso eu queira alterar. Tem algumas funcionalidades em si, né? O Clear, para limpar a tela. Que mais a gente está aqui? Ó, tem até uma questão também de, se a gente quiser configurar aqui um editor, né? Ele já verifica que eu tenho instalado aqui na minha máquina. No caso eu tenho o VS Code, tenho o Cursor e o Vim. Eu não quero configurar isso, eu quero ter o prazer de utilizar o terminal. E aqui, beleza, aparentemente está tudo configurado, ó. Nosso querido e amado MCP, eu já tenho alguns vídeos aqui de MCP no canal, vou estar deixando para vocês aqui no card acima. Configuração de memória e mais algumas funcionalidades, certo? Então, isso aqui não interessa para a gente no momento, vamos começar a testar. Me gere uma landing page HTML para minha empresa de seguros. Vou dar um Enter. Então, bacana. Ele criou aqui para a gente um plano de execução. Ele está falando aqui claramente o que é que ele vai utilizar. Ó, ele vai criar um único arquivo index.html, vai utilizar Bootstrap. Está perguntando se ele pode executar esse plano. Eu vou dizer que sim. Vamos ver o que é que ele vai gerar. Ó, aqui no canto inferior direito, ele tem a questão do percentual do contexto. Lembrando que ó, ele utiliza aqui, ele mostra qual modelo que ele está utilizando. Então, é o Gemini 2.5 Pro e o contexto, que é de 1 milhão de tokens, nesse momento ainda temos 99% livre. Está tentando aqui criar nosso arquivo index.html. Ele está pedindo permissão para estar executando a criação desse arquivo. Eu posso conceder a permissão apenas uma vez, ou eu posso marcar essa segunda opção para ele não ficar mais me pedindo permissão e ficar executando as tarefas que ele precisa. Nesse caso eu vou dar uma única execução. Então ele criou aqui o arquivo. Para facilitar nossa vida, eu vou abrir aqui o cursor, só para a gente estar vendo de forma gráfica o que é que ele está fazendo, certo? Então ele criou aqui esse arquivo. Vou abrir ele aqui no meu navegador.
Vou aqui abrir com Google Chrome. Aqui ele criou nossa página, simples. Aqui está funcionando a interação. Botar aqui, não consigo entender aqui, tá horrível aqui por sinal, né? Vamos dizer aqui, ficou horrível, não consigo ler o topo. Corrige, vamos ver se ele corrige mesmo aqui. Tá querendo realizar a alteração aqui no CSS, tá pedindo aqui permissão. Como eu não liberei permissão permanente, toda vida que ele for criar algum arquivo, ele pede novamente, certo? Eu poderia ter sido também mais claro no que era que eu não estava conseguindo enxergar, né? No caso, a fonte. Vamos ver se mesmo assim ele conseguiu identificar que era isso. Vou dar aqui um... Peraí, deixa eu... Aqui essa cerquilha aqui, geralmente não recarrega a página, não, já melhorou, tá vendo? Então, o dia que eu não estava conseguindo ler, o que foi que ele fez? Ele criou só uma sombra aqui por cima da foto que já me deu legibilidade. Então, aqui nosso primeiro teste, missão cumprida, ele criou direitinho, só que vamos fazer algo muito mais interessante agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse arquivo, não serve para nada. Criar aqui o arquivo tarefas.md e eu vou estar apresentando para vocês a forma que eu utilizo IA no meu dia a dia para estar desenvolvendo código, que é através de planos de execução. Então eu pedi para o meu amigo ChatGPT gerar o plano de execução de uma ferramenta que será uma de analisar palavras-chave no YouTube através da própria API do YouTube. Então aqui a gente tem todo o passo a passo da parte de estrutura, da parte de layout e as funcionalidades que a gente quer que a ferramenta possua. Então aqui tem todo o passo a passo. E com isso a gente vai voltar lá no nosso amigo Gemini. Me gere a aplicação completa do arquivo. Aí posso usar um arroba e passar o nome do arquivo, tarefas.md. Vou dar um enter. Aqui ele vai mostrando todo o passo a passo. Então ele está lendo aqui o arquivo tarefas.md que a gente acabou de criar lá na pasta. Aqui ele criou o próprio plano de execução dele. Ele criou aqui algumas tarefas. Ele vai estruturar um arquivo com index, vai utilizar o tailwind para questão de estilização e vai criar as funcionalidades a serem implementadas. Então eu vou autorizar. Então aqui processo finalizado. Eu consigo ver aqui tudo que foi gerado, arquivar arquivo. No caso eu tinha clicado para autorizar todos de uma vez para facilitar a minha vida. E quando eu olho isso aqui, eu lembro mais uma vez o pessoal do Clip. Vocês que programavam aí em DOS, né? Comenta aqui embaixo se vocês tinham essa facilidade aqui de hoje. Então vou voltar aqui para seguir o passo a passo, né? Ele deixou aqui o que é que eu tenho que fazer agora. Ele pede para a gente abrir nosso arquivo. Informa que vai aparecer um modal pedindo uma chave de API do YouTube. No caso eu já tenho a minha. Vocês precisam gerar de vocês. Aqui ele deixa até o link. Fiquem à vontade até para pesquisar. No próprio YouTube tem diversos vídeos que mostram esse processo. Não é o intuito desse vídeo, até porque é um processo um pouco demorado e deixar o vídeo muito longo. No próprio ChatGPT, se vocês pedirem essa orientação, ele vai estar o passo a passo. É tranquilo, também não é tão complexo, complicado. Garanto que vocês vão conseguir gerar. E com isso eu posso pesquisar. Então, se eu vim aqui no cursor, está aqui os arquivos que ele criou. Ele criou um index, um arquivo de JavaScript com as funcionalidades em si e o de estilização. Então, vou vir aqui, abrir aqui o meu index. Ó, exatamente o que ele falou, apareceu aqui um modal para mim estar colando a chave. Eu tenho minha chave, eu vou estar colando, vou salvar. Segundo ele aqui, deu aqui verdinho, né? Ó, se eu quiser reconfigurar a chave, né, mudar, eu posso vir aqui novamente. Como é que eu sei que tinha esse botão? Porque tem lá no passo a passo do tarefa.md, certo? Toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui tem lá de forma detalhada. E agora a gente pode testar, ver se realmente a ferramenta está funcional. Só que antes disso, eu já peço para você deixar aquele like. Se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito.
Comenta aqui embaixo se você também conseguiu replicar esse tutorial e compartilha esse conteúdo com outras pessoas. MCP Server, que é a minha nova paixão na área de tecnologia. Vou clicar em pesquisar e cruzar o dedo. E... oh, rapaz, deu certo de primeira. Comenta aí se o seu também deu certo de primeira. Deixa aqui embaixo. Vamos ver se realmente funciona, né? Então, o que é que ele tem aqui? Ele tem aqui a aba de histórico aqui do lado. O que é que eu estou pesquisando? Ele encontrou aqui 20 vídeos, né, que tem uma limitação lá da quantidade de vídeos máximo para localizar. Ele me deu a média de views, juntando aqui todos. É porque tem aqui um vídeo aqui, ó, com 1 milhão de visualização, puxou a média para cima. Tava estranhando ali, mas aparentemente é só esse vídeo aqui que puxou a média para cima, beleza? Aqui ele me dá a taxa de engajamento. Aqui ele tá na taxa de engajamento, ele tá olhando quantidade de view, quantidade de like, faz lá uma fórmula, certo? E se o termo tá quente ou não, né? No caso aqui o score é 78. Então realmente tá bem aquecido. Ó, aqui ele dá algumas sugestões de palavras complementares que eu posso estar utilizando. E aqui ele dá uns gráficos aqui, ó, de visualização tal e um de visualização por like. Ó, vamos ver se realmente é real. Então vamos abrir aqui um vídeo desse, aquele de 1 milhão. Eu posso clicar, ele não fez o link. Será que se eu pedir ele altera? Vamos voltar lá. Por favor, no thumb do vídeo, deixe, quando eu clicar, abra o vídeo original em uma nova aba. Deixa eu ver se ele consegue fazer isso. Já está montando aqui o plano de execução dele, tudo que a gente pede. O bom desses modelos de raciocínio, né, que sempre ele já trabalha dessa forma. Então se torna bem mais assertivo, ele não sai fazendo aquelas coisas toscas ali que tinha no início. Ó, aqui a janela de contexto de 1 milhão de tokens, né, tá na casa de 98, então 1 milhão de tokens é excelente para estar realmente programando. Então vou voltar lá, vamos ver se ele fez essa alteração. Vou recarregar a página, pesquisar aqui novamente, ó, tá com, né, pelo menos aqui a mãozinha apareceu. Vou clicar, ó, abriu aqui o vídeo original, certo? Então aqui só pra gente conferir, ó, tá 41 mil compartilhamentos, 3.2 visualização, ó, beleza? Compartilhamento não, né? Likes, na verdade. 41 mil likes, ó, 1.4 visualização do dia 31/3, 8 minutos e 8 segundos o vídeo. Ó, beleza, né? Errou aqui por 1 segundo, mas são dízimas. Aparentemente dados reais. O que é que isso quer dizer? Que realmente ele está usando a nossa API do YouTube. Muito bacana mesmo, gostei muito do resultado. O layout ficou um layout bonito. Vamos pesquisar outras coisas aqui. Gemini Cli. Eu posso pesquisar aqui Brasil. Ó, dá algumas sugestões. Ó. Essas sugestões aqui são de palavras-chave complementares, né, para estar utilizando uma coisa. Ó. Então aqui o Gemini Cli, ó, também deu uma média de visualização de 52, taxa de engajamento 3, muito parecido com o do MCP, né? Power BI. Ó, já o engajamento deu menor. O score aqui tá sempre muito parecido, né? Vamos pesquisar, sei lá, Python. Só ver se ele não botou fixo aqui, ó. Eu tô achando que esse score aqui tá fixo, certo? Então vamos lá. Esse score de oportunidade sempre está mostrando 78,100. Está correto? Passo com números, eu sou um pouco cri-cri, sabe? Eu gosto do negócio batendo.
Ele pode ter mocado aquela informação, tá muito estranho ali. Ó, que ele está explicando que no arquivo a funcionalidade baixa competição alto volume foi listado como uma métrica a ser calculada, mas a lógica para isso ainda não foi implementada. Não sabia. Pois implemente, meu amigo. Exatamente, aqui é um placeholder. Tá fixo. Então vamos aguardar. Então aqui ele finalizou. Ele tá falando que eu posso rever, que eu posso ver o que ele fez. Aqui é a forma que ele está utilizando. Só Deus sabe de onde foi que ele tirou essa fórmula. Mas acredito que a IA seja capaz de criar algo desse nível. E vamos voltar. Atualizei. Python. Ó, 37.100. Média. MCP. Ó, 34. Então realmente aqui já não está fixo, né? Tinha dado ali também. 38. 44. Beleza. Agora sim, agora está tudo calculado. Tudo calculado mesmo. Tenho mais um filtrozinho aqui, se é por relevância, visualização ou like. Isso aqui no caso deve ser a ordenação. Eu quero ordenar por visualização. É isso mesmo. Então aqui ele ordenou por visualização. E missão cumprida. Fui.